É comum nas narrativas heróicas, especialmente as do ciclo do Graal, todas elas focarem na narrativa da jornada, o seu emprego do rito de passagem e a luta contra o caos para o estabelecimento da ordem. Contudo, apesar de ser central a figura masculina para o início e o fim das heróicas empreitadas, fundamental para o seu meio e o seu desenvolvimento é a sua contraparte complementar, sendo essa a do feminino, a da mulher. O simbolismo tradicional da figura da mulher deve ser entendido como a lua, no sentido de que esta não emite, como o sol, uma luz a partir de si mesma, mas sim reflete a luz emanada do masculino. O feminino tem, portanto, uma natureza de substrato, de matéria, de volatilidade, mas é apenas quando esse princípio do dever é integrado com o princípio do ser é que o sistema se torna completo, com a mulher sendo essa formação transcendental do guerreiro, que possibilita ao herói o cumprimento do seu dever de ascese. É nesse sentido que as numerosas tradições estruturaram a figura do casal nas suas narrativas. Conforme Júlio Zévola notou no seu livro do Mistério do Graal, abre aspas, na tradição indo-ariana, todo Deus, isto é, todo poder transcendente, está unido a uma esposa, e o termo Sakti, noiva, significa também poder. No Ocidente, a sabedoria, Sofia e por vezes até o Espírito Santo foram representados como uma mulher da realeza, enquanto na mitologia grega, Hebe, a juventude perene olímpica, foi dada em casamento a Hércules como esposa. Nas figurações egípcias, as mulheres divinas oferecem aos reis uma lótus, símbolo do renascimento e da chave da vida. Tal como as Fravashi iranianas, as valquírias nórdicas são uma figuração de partes transcendentais dos guerreiros, as forças dos seus destinos e vitórias. A tradição romana conhecia a Vênus Victrix, a quem se atribuía a geração de um tronco imperial, Vênus Genitrix. A tradição celta mencionava mulheres sobrenaturais que levavam os guerreiros para ilhas misteriosas para os tornar imortais com seu amor. Eva, segundo a etimologia do seu nome, significa vida ou a vivente. Assim, sem prosseguir com exemplos semelhantes, de que já falei no outro lugar, quero sublinhar que um simbolismo muito difundido viu na mulher um poder vivificante e transfigurador, através do qual torna-se possível superar a condição humana. Fecha aspas. O paradigma tomado por Évola para exemplificar todas essas tradições é o do masculino como fixo, como o ser mesmo, e o do feminino como o devir, no sentido de que este pode ser tanto gerador quanto destruidor, daí erigindo a etimologia de Eva como sendo a vida, haja vista o caráter dualista da mulher. Em relação ao homem, a mulher pode assumir tanto o caráter da nutrição quanto da emasculação, respectivamente nos casos em que o homem toma dos frutos do seu domínio da mulher e quando é dominado por ela. O simbolismo do Gênesis torna-se interessante nesse sentido, uma vez que a criação da mulher a partir da costela do homem significa também uma repotenciação deste, já que é a partir do sono profundo de Adão, ou seja, de um estado caído, que foi criada Eva, representando uma dependência do homem ao mundo em vez de sua maestria, que seria esta apenas recobrada quando a ele é dada a autoridade sobre sua esposa quando ele acorda, representada também no seu ato de nomeação, porém também seria a sua queda do paraíso confirmada por causa da mulher, em razão de o homem não se atentar para com o seu dever de controlá-la. Uma das mulheres mais famosas e importantes das lendas do Graal, especificamente no Parsifal de Wolfram, é a mãe de Percival, a nobre da casa de Anjou Herzogenaurach. O significado etimológico do nome da mãe do Cavaleiro do Graal vem das palavras alemãs Herz, coração, e Leid, lamento, tristeza, tendo esta mãe batizado seu filho Percival como aquele que perfura o vale, sendo este vale o próprio coração de Herzogenaurach, pois foi o amor dela pelo pai do herói, Gamurat, simbolizada na criança que então nascia, que abriu no coração dela uma fenda. Gamurat, o maior cavaleiro do mundo, morre antes mesmo do nascimento do protagonista, já condicionando que o destino de Percival deveria ser sucedê-lo em sua posição de cavaleiro. Razão essa do lamento de Herzogenaurach, que tenta com todas as forças afastar o filho de tudo o que remete à cavalaria, demonizando seus aspectos para que o filho não sofra o mesmo fim do pai. Malgrado os intentos da mãe, a primeira vez que Percival se depara com as luzes das armaduras dos nobres cavalgadores, ele pensa que eles são anjos e nele é acendido o fogo que faria iniciar sua demanda. Enquanto a mulher, em sua faceta bela, desnuda e virtuosa, pode vir a inspirar os homens sejam feitos heróicos, como as valquírias, ou poéticos, como as musas, a mulher também pode envolver o homem com seu caráter ilusório, turvando seu senso de direção.
É daí de onde vem a associação do feminino com a água, o mais instável e amorfo dos elementos, o qual encerra em si a potência e a passividade quanto a uma determinada forma exterior, a qual se impõe à água. Na saga arturiana, essa correlação da mulher com o elemento água se encerra de melhor maneira na própria Dama do Lago, a qual tem suas formas como uma donzela, como uma sacerdotisa de Avalon, ou mesmo como uma sereia. A Dama do Lago é a quem pertence o braço feminino a estender ao rei Arthur a espada de Excalibur, braço este a pairar acima da água, ou seja, encontrando-se superior à matéria e às forças mundanas. Para além de ser uma figura feminina a se confundir com a habitação do próprio lago, tema esse presente em diversas outras mitologias, outro fato a corroborar essa simbologia é que a Dama do Lago é a mãe tanto de Morgana quanto do próprio rei Arthur. Dessa forma, a potência encerrada na água, esta aqui representando o suco amniótico que dá a vida aos bebês no ventre da mãe, dá a luz e a vida, transmutando em ato tanto as figuras feminina e masculina da fada e do rei mais importantes dessa história. Tudo isso se confirma quando é lembrado que um dos nomes que a Dama do Lago é chamada é de Vivian ou Viviane, significando aquela que vivifica ou que dá a vida, indissociável de seu caráter maternal. Já Morgana é a filha da Dama do Lago com Gorlois, tendo mesmo Uther Pendragon, o pai de Arthur, se disfarçado de Gorlois para ter com a dama com o fim de que esta gerasse Arthur. Enquanto Uther é de uma estirpe nobre e régia, simbolizada pela constelação do Dragão do Norte, Gorlois é o representante de uma estirpe natural e feédrica, sendo a sua filha Morgana uma fada ou uma sacerdotisa de Avalon. O nome de Morgana significa aquela que veio do mar, denotando tanto a sua origem a partir da Ilha Branca, quanto a relação das águas com o feminino, chegando ela a ser mesmo confundida com a Dama do Lago no ciclo pós-Vulgata. A meia-irmã de Arthur exala um forte simbolismo quanto à nutrição, sendo exímia conhecedora de todas as artes curativas, o que a faz conseguir recuperar qualquer corpo de feridas e doenças. Ela é a mais bonita e a chefe das 9 damas, essas as quais a acompanham em uma barca vinda de Avalon, para buscar o ferido rei Arthur após a feroz batalha contra Mordred, para curá-lo na Ilha das Maçãs. A capacidade curativa da fada também é manifestada na história de Ogier da Dinamarca, na qual ela se torna a amante do herói e o salva no limiar de sua morte. Apesar de Morgana ter esse simbolismo, em algumas ocasiões ela se torna uma antagonista, como quando cometeu o incesto com Arthur, sem este saber do parentesco entre os dois, para gerar Mordred, o cavaleiro traidor, e ser mesmo a responsável pela morte de Merlin no ciclo pós-Vulgata. Malgrado seu caráter antagonista, ela não pode ser caracterizada como uma vilã na saga, mas sim ser seu antagonismo representativo do caráter dual da mulher, assim como regulares testes que ela exerce sobre os heróis para que esses provem a sua dignidade de perseverar no caminho iniciático. Uma outra mulher diretamente relacionada com o rei Arthur é a sua esposa, a rainha Guinevere ou Ginebra. Enquanto Morgana tem cabelos escuros e uma aparência sóbria, Guinevere é retratada como tendo cabelos claros e uma aparência inocente, tendo as duas paralelos simbólicos respectivamente com os povos e a fé celta pré-cristã e os povos anglo-saxônicos e o cristianismo. Segundo uma das lendas, Arthur teria sido reconhecido pelo pai da moça, o rei Leodogran, um dos vassalos de Uther Pendragon, quando Arthur defendeu seu castelo de um grande exército inimigo, conseguindo a mão de Guinevere após tal fato. O casamento da princesa com o Arthur e a ascensão deste como rei marcou o apogeu do seu reinado, com a esposa como princípio da fecundidade da vida, dando guarida ao princípio solar real, com o fito de dotar o reino de saúde e estabilidade. A dualidade em Guinevere seria manifestada em seu caráter adulterino, havendo histórias de que ela trairia Arthur tanto com Mordred quanto com Lancelot, causando a própria queda do reino de Camelot e de seu marido, sendo o destino da rainha a expiação de seus pecados ao se tornar uma freira e a passar o resto da sua vida enclausurada num convento. Adicionando mais a força do símbolo da mulher nas lendas do ciclo do Graal, carregada por mulheres virgens, na corte do Graal do rei Anfortas, encontra-se a lança responsável pelo golpe doloroso contra esse mesmo rei, que é irmão de Heatzeloide e, portanto, o tio de Percival. O rei, que segundo Wolfram foi ferido na virilha, mantém tal lança em sua corte, pois assim como a mulher, a lança assume aqui um caráter dualístico.
Ao mesmo tempo em que ela causou a ferida, ela também ocasiona a sua cura. Assim como a lança serve como a memória da desgraça a atingir o reino, ela também deve ser mantida, pois é apenas com ela que o reino há de se regenerar novamente. Mas essa cura mostra-se cada vez mais postergada quando o escudeiro reintroduz a lança no rei, não curando a sua mácula totalmente, mas apenas aliviando suas dores. Outra associação do símbolo da lança com as figuras femininas que a carregam é a relação entre a ilusão e o cortar desse mesmo estado, o seu cessar, uma vez que é a lança a arma a realizar a perfuração da matéria e a revelar a verdadeira natureza daquilo que é cortado, como quando o lado de Jesus Cristo foi perfurado pela lança de Longino e dele jorrou sangue e água, revelando sua natureza ao mesmo tempo 100% humana e 100% divina. A lança, também associada com o cetro e com o axis mundi, vem acompanhada desde a tradição celta com o cálice, dentro do qual é pingado o sangue com que a lança se banha, o que ocorre tanto no livro de José de Arimateia de Robert de Boron, quanto no Parsifal de Wolfram. O sangue que pinga da lança, como o sangue de Abel a contaminar a terra, clama aos céus por vingança, ou melhor, por uma justiça restauradora da condição primeva, transmutando o sangue do sacrifício, da redenção e da vingança em um sangue de realeza, de ressurreição, que conduz o reino de volta para uma paz triunfal. A lança se torna, nesse sentido, o axis mundi, o eixo do mundo, pois é a revolução em torno dela que decide o destino do cosmos e da ordem. Percival é justamente o herói intitulado de tal tarefa, porque, conforme já dito, seu nome já guarda o significado daquele que atravessa, penetra e perfura o vale, mas por conselho de sua mãe, para que não faça perguntas desnecessárias, posterga a pergunta necessária a ser feita ao rei. Razão pela qual abate-se uma desgraça ao herói que ele precisa superar, e uma vez sendo esta desgraça superada, Percival atinge o discernimento e emprega a pergunta ao rei, apartando-se enfim do seio materno e tornando-se, como diz Trevisan, um dragão, a mesma estirpe real dos Pendragon, só que agora da corte do Graal em vez da corte de Camelot. A cura completa se verifica quando Percival faz a pergunta postergada, em Wolfram, por que sofres? E em Chrétien, a quem o Graal serve. Aqui, Percival abandona sua tolice, ao saber distinguir quais são as perguntas necessárias e, através disso, providencialmente, cura o rei, como se estivesse ressuscitando os mortos. Sendo um herdeiro agora capaz, sucede então Anfortas ao trono. Assim, com a verdadeira revolução a se verificar no eixo do mundo, o estado de letargia é superado e a paz triunfal volta a reinar sobre o reino do Graal, de onde serão enviados cavaleiros para governar os demais reinos da terra.